E olha, quem esteve durante toda a semana à frente aqui do Cidade Alerta Alagoas, mas hoje já está em casa e descansando, é o nosso querido Edson Moura, nosso querido amigo Voz de Trovão, que agora vai participar com a gente para trazer os dados do Brasil e do mundo do coronavírus. E o Edson Moura está no home office, como nós ficamos, inclusive, durante essa semana, e o Edson Moura vai passar para a gente aqui os detalhes do aumento, inclusive, do coronavírus aqui no Brasil e no mundo. Voz de Trovão, Edson Moura. Agora, direto da sua casa em home office, nós aqui agora também nessa labuta onde você ficou com muita competência. Nos atualize nesse exato momento, amigo. Boa noite. Boa noite, Wilson. Um abraço para você, a toda a grande audiência do Cidade Alerta Alagoas. Como você falou, nos próximos dias eu estarei aqui em home office, estou em casa, cuidando da saúde, como é a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Hoje a gente teve os dados divulgados agora há pouco pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil e um aumento no número de mortes. A gente ainda está nessa fase crescente, ainda estamos na curva ascendente, infelizmente, ainda não chegamos no pico máximo da doença aqui no país. E os números divulgados agora há pouco pelo Ministério da Saúde confirmam que o Brasil hoje tem 3.417 casos oficiais. Então, um aumento aí de 502 casos de ontem para hoje. E o número de mortes também aumentou. Agora são 92 mortes confirmadas, um aumento de 15 mortes aí em comparação com os números divulgados ontem. Aumentou também o número de estados que registraram morte por conta do coronavírus. Então, a gente tem agora os números por estado. Por exemplo, o Amapá não tinha registrado ainda nenhuma morte e registrou no boletim de hoje. O Ceará tem 3 vítimas fatais, Pernambuco 4 vítimas fatais, ontem tinha 3, Rio de Janeiro subiu para 10 o número de mortes, São Paulo continua sendo o centro da epidemia no país, da pandemia, e chega a 68 mortes, os dados inclusive de que a cada 2 horas é registrada uma morte em São Paulo por conta do coronavírus. No Paraná subiu para 2 o número de mortos, 2 mortos, Santa Catarina 1 e Rio Grande do Sul agora tem 2 mortos. Então esses são os números de mortos pelo Brasil, totalizando 92 casos, a gente tinha ontem pouco mais de 77, hoje chegando a 92 casos. Os índices por região, a região sudeste continua concentrando o maior número de casos confirmados, com 1.952 casos confirmados de coronavírus. Depois vem o nordeste, com 539 casos confirmados, seguido pelo sul, com 463, pelo centro-oeste com 318 e o norte a região que tem o menor número de casos confirmados até agora, 145. Wilson, é importante a gente lembrar que a gente está chegando agora a um mês do primeiro caso registrado. E aí há uma comparação também como está acontecendo com outros países, Qual foi a diferença do Brasil, por exemplo, para a Itália, que hoje já contabiliza mais de 6 mil mortos. E aí há uma diferença que o primeiro mês registrado aqui no Brasil já é pior que o primeiro mês da Itália. Não quer dizer que a gente vai ter o mesmo número de mortos lá. A gente sabe que a Itália tem uma população muito maior de idosos, tem uma concentração maior de população, ou seja, o país é muito menor que o Brasil, mas é preocupante esse dado. Por exemplo, em um mês, a Itália registrou 77 mortes, o Brasil registrou em um mês 92. Enfim, são números, a gente continua com essa informação e o Ministério da Saúde agora acabou de confirmar também, e eu vou trazer para você, a faixa etária desses mortos. Então, qual é a maior porcentagem de mortos? Realmente é entre os idosos, com 60 anos e mais, são 76 mortes com 60 anos ou mais. Entre 40 e 59 anos foram registradas 6 mortes no Brasil e entre 20 e 39 anos temos 3 mortes registradas, ou seja, também há mortes com menores, abaixo de 60 anos. Então, 6 entre 40 e 59 e 3 entre 20 e 39, Wilson. Muito bem, Edson, muito obrigado pela atualização dos números, tá bom? E você tem alguma novidade em relação a medidas do governo, por exemplo, para que é importante que a gente passe essas informações, que acho que é muito importante para os nossos telespectadores também, Edson? É importante porque todo mundo está aguardando, Os estados estão tomando atitudes que são deles, mas o governo é quem tem dinheiro, Quem tem o dinheiro principal no país é o governo e é o governo federal. Hoje foram anunciados algumas medidas para empresas. É uma linha de crédito para o pagamento de salários de funcionários, ou seja, o governo não vai pagar o funcionário dessas empresas,
mas vai oferecer uma linha de crédito e a garantia será o próprio governo. O taxa de juros, enfim, é um número menor do que normalmente se a empresa fosse pegar, por exemplo, num banco diretamente. O governo ficará com 85% aí do risco de inadimplência, e a ideia é que, ao aderir a esse empréstimo, né, a empresa que tem um faturamento entre 360 mil, ou seja, médias, pequenas empresas, médias empresas, até 10 milhões, ou seja, abrange até um certo número grande até de empresas, elas podem pegar esse empréstimo com o aval do governo federal, tem um prazo para pagar, ao todo serão disponibilizados para essas empresas 40 bilhões de reais. Então, já é algo importante e a gente espera que, assim como outros países, né, outros governos dos diversos países, esse incentivo e essa ajuda chegue. É importante a gente continuar ainda obedecendo a quarentena, como a gente já tem informações de que essa quarentena vai continuar em vários estados, mas é importante também o governo fazer a parte dele e ajudar, chegar junto, né, Wilson?